Boa noite a todos. Que coisa boa estar aqui. Eu estou muito feliz em estar aqui. Cada casa que a gente adentra pela primeira vez é sempre uma expectativa, sempre uma coisa gostosa, né? Porque casa espírita é casa gostosa, não importa, né? Mas eu senti uma energia tão avassaladora ao percorrer esses corredores, esses caminhos aqui. Eu até comentei com uma irmã, tá lembrando o espaço de Chico Xavier, né? Era aqueles pedacinhos com uma simplicidade, com uma energia, cada lugar com uma energia específica. Então, minhas irmãs, eu só tenho a agradecer a minha querida Lijade, que eu conheci pessoalmente hoje, mas que me fez o convite, mas que a gente conversou muito, porque eu tenho dificuldade, eu digo que eu não sou tecnológica, então para chegar aqui com o aplicativo não resolveu, não funcionou, mas eu chego, viu? Então, muito obrigada mesmo, gratidão por estar aqui neste momento. Que o nosso Mestre Jesus nessa noite possa estar nos envolvendo. Olha, se eu estiver falando baixo, pode fazer assim, ó, porque eu solto a voz, tá? Que Jesus possa nos envolver, possa nos aquecer a alma com a sua luz, possa nos alimentar com a sua energia de paz e que possamos sair daqui mais fortalecidos do que entramos. O nosso tema, como não poderia deixar de ser, né? Como muito apropriada e a música, a primeira música que cantou, que eu não conhecia, que eu achei assim uma coisa muito linda, né? Onde caminha a paz, né? Acho que a paz caminha nos campos, né? Por onde anda, né? Anda nos campos, nas mãos, no riso. Eu nunca ouvi. Olha que poesia, né? Depois eu vou pedir, tá? Uma colinha, porque eu vou falar esse tema, eu vou falar lá em Maricá. Então, esse Jesus, esse Mestre que veio nos ensinar a paz, esse Jesus que desceu dos parâmetros do infinito para iluminar as nossas noites escuras, absolutamente conhecedor das nossas necessidades, portador de uma paz infinita, envolvia todos e nos envolve até hoje com a sua paz. Mesmo assim, ainda hoje, nos sentindo envolvidos pela paz do Cristo, nós ainda não entendemos bem. De vez em quando a gente dá uma rateada no caminho da paz, mas estamos no caminho porque caminhar com Ele é sempre muito bom, né? Esse Cristo, esse amigo, esse irmão, e a gente fica aí a perguntar, né? O que é paz? Será que sabemos bem o que é paz? Será que não a confundimos ainda com a paz do mundo? Nós sabemos o que é a paz do Cristo, mas vivemos no mundo e que nos distraímos com tanta facilidade. Porque o mundo nos distrai, porque ainda estamos conectados com o mundo, porque precisamos de viver no mundo, né? É o viver no mundo sem estar no mundo. O cristão deve ter esse propósito, mas nós somos imperfeitos ainda. Então, quantas vezes a gente dá uma escorregada e quando vê a gente esquece de fazer a vontade do Cristo e a gente faz a vontade do mundo. E nem sempre a gente se dá bem. Mas também não tem problema, porque se a gente não se der bem, a gente vai ter que aprender a lição, né? Estamos aqui para aprender mesmo, nessa escola bendita. O bom de tudo isso é a gente saber que cada dia que passa, a gente aprende mais um pouquinho. O importante é isso. A doutrina espírita tem esse propósito de nos tornar felizes, independentes, sabendo que a conquista é nossa. Então, paz se conquista. A gente não ganha, não adquire, não ganha assim, não é assim. É uma conquista diária. O cristão, ele precisa, né? Como ser imperfeitos que somos, a gente precisa dia a dia, hora a hora, minuto a minuto, segundo a segundo, estar exercitando as nossas imperfeições, né? E a gente inclui aí a paz. Porque quem não tem paz não tem nada, né? E aí a gente vai caminhar por aí, né? A gente sempre traz uma colinha, porque memória de 74 não é fácil, não.
Eu sei que tem muita gente com muito mais, que tem uma memória muito melhor que a minha, né? Então a gente vai lá no Evangelho de João 14, 27, em que Jesus diz assim: a minha paz vos dou, a minha paz vos deixo. A minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Não a dou como o mundo vou lá dar. Olha Jesus, sabendo que nós íamos fazer uma confusãozinha, ia procurar a paz no mundo. Não a dou como o mundo vou lá dar. Seu Evangelho nos ensina o caminho da paz, né? E ainda, como ainda não entendemos muito bem, quantas vezes nós agimos e reagimos sem entender a proposta de Jesus com relação à paz. E quando a gente fala em agir e reagir, a gente vai trazer a historinha do nosso irmão Simão Pedro. Aquele irmão que trazia uma personalidade tão parecida com a nossa, mas que foi um grande vencedor. Essa é a proposta, né? Um homem sério, correto, mas maduro, imprevidente às vezes, né? Impetuoso. Isso antes de conhecer o Cristo, né? Antes de aprender as lições do Cristo, antes de conhecer a paz, né? É um homem do mar, transparente, sincero, mas ele muitas vezes com a sua precipitação, ele concluía, né? Ele era muito precipitado, ele concluía antes de refletir, reagia, né? Antes do agir, estava sempre reagindo. Era um homem cumpridor dos seus deveres, que vivia para sua família, mas tinha essa personalidade forte, né? Impulsivo. A gente vai vendo até pelo que a gente conhece do Evangelho, da história dele lá atrás, que ele era arrogante também, assim como nós ainda somos, né? Precipitado, querendo tudo por agora, vendo defeito em tudo, querendo que tudo aconteça sob o nosso ponto de vista. Certo sou eu, o outro está errado. Nós ainda trazemos muito forte em nós essa personalidade do Simão Pedro, né? E a gente vai lá nesse livro de Amélia Rodrigues, Pescadores de Almas, o título que traz essa história, e a gente vai contar muito rapidinho esse encontro de Pedro com a paz. A Amélia Rodrigues, né? Poetisa, eu nada sou, mas a gente estuda um bocadinho e fica tentando imitar. Então ela conta que a Galileia simples e bela foi o cenário escolhido por Jesus para trazer a sua mensagem e embalar o mundo com a sua voz. Palavras dela, não minha, né? Ali em Cafarnaum todos se conheciam. Era gente simples, povo do mar, pescadores. Era um povo muito simples, de um local pequeno, que a vida se resumia àquilo só. A profissão de pescador era a tradição que passava de pais para filhos, e era sempre aquela vida sem nenhuma novidade, sem acontecer nada, sempre todos. E Simão Pedro era aquele homem que não se incomodava com nada, não se preocupava com nada. Ele tratava de trabalhar e prover o sustento da família, porque ele era responsável. Mas não se preocupava com o resto. Mas aquele povo, naquela vidinha simples, acomodada, conta Amélia Rodrigues, que de repente surge uma notícia de que um homem simples surgiu uma notícia, e que falaria no monte de Cafarnaum naquele sábado, e que ele trazia uma mensagem de amor e justiça para os deserdados, para os infelizes, para aquele povo que estava à margem da sociedade. Uau! Causou uma expectativa muito grande naquele local. Afinal de contas, aquele povo, ninguém nunca se preocupava com aquele povo. E a notícia correu ali muito rápido, de boca em boca, sabe como é que é lugar pequeno? Rapidinho, todo mundo ficou sabendo, criou uma expectativa. E Simão Pedro recebe aquela notícia
crítico como ele era, um certo receio. E falou assim: eu não vou ver esse homem. Certamente é um mistificador, é um aventureiro qualquer, que ainda vem brincar com a dor, com a simplicidade desse povo, vem iludir esse povo. E eu não vou ver. Mas qual não foi a sua surpresa, naquele sábado, bem de madrugada, quando aquela multidão se endereçava para aquele local, para aquele monte onde Jesus ia falar, onde esse homem ia falar, de repente Pedro se vê caminhando com aquela multidão, sem entender por quê. E eram paralíticos, velhos, crianças, cegos, coxos eram carregados, eram pessoas que viviam realmente à margem da sociedade, porque naquela época era assim, né? As pessoas que não tinham nenhuma utilidade, que não podiam trabalhar, que tinham as doenças, eram colocados à margem, cada um se virava. Ali naquele local de pescaria, eles viviam, aqueles que não podiam trabalhar, que não tinham condição, eram uns apoiando os outros que podiam, repartiam o seu sustento com aquele povo. E Simão Pedro se viu junto com aquela turba, aquele povo, aquela estrada empoeirada, e de repente o sol começa a aparecer, e aquele povo naquela expectativa, aquele vozerio, cada um contando da sua expectativa, acreditando naquilo, e aquilo foi dando uma ira nele. Conta Amélia Rodrigues, ele ficou irado, porque ele também tinha um senso de justiça muito exacerbado, e ele viu que aquele povo estava com uma esperança, ele não acreditava naquele homem. E ele pensou com ele mesmo: poxa, que povo idiota, acreditar no primeiro aventureiro. E foi fazendo essas conjecturas. Um absurdo, aquele pessoal já sofria tanto, provavelmente seria enganado por aquele homem. E foi com esse sentimento que ele foi caminhando até que todos chegaram naquele local, cansados, o sol já estava alto, todos cansados, empoeirados, caminhavam muito e sentaram embaixo de uma grande árvore, aquela multidão. A gente pode imaginar isso? A gente pode imaginar uma multidão empoeirada sentada ao chão. Nós hoje temos cadeiras para sentar. Nós temos um SUS que nos atende aí, né? Que a gente ainda reclama tanto. A gente reclama tanto do SUS, a gente reclama, enfim, aquele povo empoeirado, mas numa esperança. E Simão Pedro ficou sério olhando tudo aquilo. E conta Amélia Rodrigues que estava aquele murmúrio, de repente ele surge. Ela fala com uma poesia tão bonita que eu vou até ler um pedacinho só para não perder essa. Subitamente ele apareceu, esguio e belo, rosto queimado, adornava-se a barba e cabelos a nazareno. Impôs silêncio sem dizer uma palavra. Que magnetismo! A gente pode imaginar isso? Embaixo daquela sombra aparece aquela presença, aquela figura. A gente imagina a energia que aquelas pessoas sentiram. E a gente, vamos parar aí, vamos voltar para aqui. Nós podemos sentir essa energia, porque aqui ele está. Porque a gente crê. Aquele povo acreditava. Precisou ele estar materializado. Mas nós sabemos que nós temos conhecimento, né? Do Espírito, da imortalidade do Espírito. Mas a gente sabe que ele está aqui conosco. Então ela diz que, majestático, a sua figura impôs silêncio sem dizer uma palavra. A gente imagina aquela multidão magnetizada. Quem não andava, quem era paralítico, esqueceu. Quem era cego, viu. A gente tem certeza com a presença dele, se ele foi com o propósito de atender aquele povo, quem era cego estava vendo. Quanto magnetismo! Uma exclamação de júbilo escapou dos lábios da multidão ao vê-lo.
E após alguns minutos de silêncio, ele fala: eu vos convido a vir comigo para a fundação da nova era que se instalará nos corações, modificando as estruturas atuais e instaurando o primado do amor. A hora é esta para a grande revolução pelo reino de Deus. Será que os povos esperavam ouvir isso? Eles nem pensavam. Eles estavam tão envolvidos naquela luz, naquele amor, que qualquer palavra que saísse da boca de Jesus era real. E ele diz, fala da proposta do reino. E quando ele ia continuar, uma senhora que estava com uma criança cega nos braços, avança e grita: Senhor, cura a minha filha, e eu te seguirei. Tamanha fé. Aí é o ponto-chave. Conta Amélia Rodrigues que neste momento, Simão Pedro, por estar à frente daquela mulher e por ela estar muito trêmula, chorando muito, ele toma a criança em seus braços e avança. Olha aquele homem, olha o que Deus faz com um coração sincero, porque ele era sincero. Muitas vezes eu já chorei, tá? A gente fica, né? E ele avança. E conta a ela que naquele momento ele mergulha os seus olhos no olhar de Jesus. E parece ouvir no recontro de suas almas. Jesus dizia assim: eu te conheço, Simão, desde ontem. Ecoa isso em sua alma, é alma. E ele, magnetizado pelo olhar de Jesus, continua com a criança nos braços, e Jesus então molha os dedos com a saliva e passa nos olhos daquela criança e fala: vê, filho. E a criança, no mesmo instante, eu vejo a mãe, avança e toma a filha nos braços, rejubilando, feliz da vida. E Simão Pedro continua ali estático. E que quando Jesus desce o braço, a manga da sua túnica rociou o tórax de Simão, que estremeceu. E nesse estado em que ele ficou, ele simplesmente perdeu o contato com o mundo sensorial. E quando ele volta a si, todos já haviam ido embora, inclusive Jesus. Conta Amélia Rodrigues que naquele momento, a partir daquele momento, Simão então desce Cafarnaum sozinho. Já não era o mesmo. Ela ainda diz assim: ele desce taciturno, ou seja, pensando, revendo. Já não era mais o mesmo. Quem trava o primeiro encontro com Cristo nunca mais é o mesmo. Se estamos aqui, antes de estarmos aqui, de adentrar aqui, a gente já se encontrou com Cristo. A gente só procurou uma casa, só procurou um aconchego de irmãos, porque na verdade, quando a gente busca uma casa religiosa com pensamento no Cristo, a gente está, inconscientemente, a gente está fazendo aquilo que Jesus fazia, reunia os apóstolos. A gente adentra a casa espírita, eu fico emocionado, me perdoa, tá, gente? A gente adentra a casa espírita com esse propósito, porque a gente sente a energia do Cristo, porque a gente busca os irmãos de fé em Cristo, mesmo nessa convivência com a diferença, com os pensares diferenciados, com os pontos de vista, com os conceitos. Às vezes a gente se atrita com o irmão, assim como os discípulos de Jesus se atritavam, mas não se deixavam. Aí a gente dá uma paradinha só. Quando a gente se atritar com o irmão na casa, a gente não se deixa, a gente não se larga, porque irmão é irmão. A gente deixa um filho porque ele aborrece a gente, porque ele faz besteira? A gente não deixa.
A gente deixa um irmão, deixa um pai, deixa a mãe porque nos aborreceu. Então, por que a gente vai deixar o irmão? A casa, a nossa casa religiosa, seja ela evangélica, seja ela católica, se tem esse espírito de fraternidade, esse espírito cristão, tenhamos paciência, busquemos a paz em nós, não no outro. Porque quando eu busco no outro, eu fico solto, porque o outro está tranquilo, mas eu não estou. A paz está em mim, tem que partir de mim, é construção minha. Então, no final dessa história, quando Simão desce Cafarnaum, totalmente modificado, Amélia Rodrigues diz assim: ele nunca mais foi o mesmo. O seu encontro com Jesus mudara a sua vida completamente. E finalmente ela vai dizendo assim, o que se passou com ele modificou-lhe a vida para todo sempre. A partir daquele momento, ele descia Cafarnaum perguntando. Desejava saber de onde e desde quando o conhecia e por que o amava tanto. Ele já desceu amando Jesus. Ele chegou odiando tudo aquilo. Mas como o amor transforma, como a paz transforma, somos portadores da paz, porque conhecemos a paz do Cristo. Por isso que a gente tem esse intuito, de querer levar uma palavra. Nós somos assim. A gente tem essa afinidade com o Espiritismo, porque ele nos ensina isso. A filosofia espírita nos ensina a convivência, a se relacionar, a sentir o outro, a perceber o outro, a me perceber. Principalmente me perceber. Porque eu não sou nada para o outro se eu não for nada para mim. É muito bom ser espírita. E finalmente, ela diz assim: o encontro de Simão foi um encontro com a verdade. E o encontro com a verdade liberta. A verdade liberta. A verdade liberta e algema o ser. Desencarcera-o do mundo e aprisiona-o a vida. Como é isso, hein? A verdade liberta e algema. Desencarcera-o do mundo porque ela realmente te mostra onde é o seu palco, onde é o seu lugar na vida. Estar no mundo é muito importante. Jesus valorizou as horas no mundo. Lá naquele momento, da sua crucificação, ele conversou com Deus: perdoa, meu Pai, porque eles não sabem o que faz, que não tire do mundo, Ele valorizando, até perdi a frase aí, se alguém lembrar disso aí, pode dizer para mim, não, te peço para que não os tire do mundo, Perdoa-lhe. Então Jesus valorizou porque o mundo era a escola. O encontro com a verdade liberta e algema. Aprisionam porque dá consciência, nos dá a consciência de que somos responsáveis por tudo aquilo que fizermos, de bom ou de ruim. Simão se fez taciturno e reflexivo. Ele saiu daquela paz aparente, que ele achava que aquilo era paz. Aquela vida de ir e vir, trabalhar, sustentar a família, ser correto, não se envolver na vida de ninguém, também não querer participar de nada. Ele saiu dessa paz aparente. E mais lá na frente a gente vai ver o Simão Pedro numa paz ativa, porque ainda confundimos a ideia da paz. Achamos que estar em paz é estar distante de tudo. Eu quero paz, eu quero estar em paz. Eu quero sossego. Às vezes a gente acha que está quietinho no canto, está em paz. Às vezes está quietinho no canto e está no desespero que só a pessoa sabe. Então, paz. Por isso que Jesus diz, lá no Evangelho de Mateus 10:34, Jesus diz: não vim trazer a paz, mas a espada. Como assim?
Jesus veio trazer a guerra, não veio trazer a paz. Ele veio trazer a paz ativa. Ele não veio trazer essa paz que a gente confunde com o ócio, com a pasmaceira, achar que ficar quietinho no canto. Minha filha, de vez em quando eu cito isso, eu tenho 3 filhos. Eu tenho uma filha que, ela assim, agora já está 40 anos, mas ela sempre foi muito, sabe, risco no palito, porque pavio curto, um coração enorme. E ela, por qualquer coisinha, ela queria, eu vou dormir. Se qualquer aborrecesse ela, lá com os irmãos, né? Eu vou dormir. Ah, eu queria ver um programa de televisão, o outro quisesse. Ah, então tá bom, eu vou dormir. Eu dizia, vem cá. Tá zangada, Tô? Vai dormir zangada? Você quer dormir, descansar? Aí a gente aproveitava aquela linha de evangelização, né? O espírito não dorme, sabe? Volta. Tudo bem, se você ficou aborrecida, conversa com o Papai do Céu, pede a ele para te desaborrecer e vai dormir. Porque a gente ainda confunde. Né? Ah, me deixa em paz, eu quero paz. A gente não sabe. A gente nem lembra da paz do Cristo quando a gente quer esse tipo de paz. Né? Ainda buscamos caminhos equivocados. Porque o mundo, mais uma vez a gente fala, o mundo chama, o mundo nos distrai. O dia a dia, a vida corriqueira, a vida material, que a gente tem que administrar isso. Aí, às vezes, a gente se vê administrando com mais facilidade a vida material do que a vida espiritual. A gente está mais preocupado com a vida material. Importante estarmos preocupados, sim, né? Que a gente precisa dar conta disso aqui para a gente cumprir a nossa tarefa aqui, enquanto espírito encarnado, para evoluir. Mas a gente não pode esquecer que a nossa verdadeira vida é a espiritual. Que isso aqui é só uma passagem, que a nossa verdadeira casa é no mundo espiritual. Né? Somos espíritos imortais. Não morremos jamais, não adianta. Hoje a gente veio conversando, eu vim conversando com o Luiz, né? E a gente está passando na família caso de suicídio. A minha nora tentou suicídio não tem um mês. Semana passada, a filha da minha prima de 1º grau, 16 anos, tentou suicídio. Tentou mesmo, todas baixar no hospital. A esposa desse meu primo, lá de Campos, tentou suicídio. 3, em 2 meses, 3 pessoas da família minha chegada nele. Evangélicos. A esposa do meu filho é um bandista. Mas essa esposa do primo e essa priminha de 16 anos é evangélica. A dor da alma, porque ainda a gente... Eu não estou falando mal de religião, porque quando você se encontra numa religião espiritualmente falando, você fica bem. Mas quando você insiste numa religião em que você não encontrou conexão espiritual, você fica mais perturbado ainda, né? A minha nora era do candomblé, era da magia, era não sei o quê, foi pra Umbanda. Olha só, totalmente desestruturado espiritualmente. Né? Já tem uma propensão à depressão, cai. A minha priminha lá de 16 anos, a mãe dela é de uma igreja evangélica que eu esqueço o nome, Testemunho de Jeová, uma outra, adventista, mas não frequenta. Ela não gosta, mas tem que ser, né? É lésbica, mas não pode dizer para a família. Então, quanto conflito, mais o problema espiritual, porque quando você está confiante em Deus, você fica bem. As dores vêm, balançam, mas você não cai. Um jovem é mais difícil. Então, a paz está no ar. Mas o caminho da paz não é fácil. Nós que conhecemos, podemos ser indicadores. A gente estava ouvindo a música ali, né? Francisco de Assis, né? Senhor, fazei de mim um instrumento da tua paz. Francisco de Assis pede a Jesus o quê? Indicativo. Indicativo para a paz. Fazei de mim um instrumento da sua paz. Como ele entendeu o que era paz? Mesmo entendendo, ele não conseguia. Ele pediu a Jesus. É a gente pedir, porque não é fácil. Precisamos ser pacíficos, sim, mas não passivos.
olhar o mundo com olhos de amor, de bondade, mas não aceitar tudo. Não precisamos ser críticos, não. Nós não somos administradores do mundo. Nós somos administradores das nossas vibrações, dos nossos melhores sentimentos. É o que podemos mandar para o mundo. Se cada um de nós, uma vez no dia, pedirmos pela paz do mundo, esse mundo muda muito. Por quê? Quanto mais guerra, quanto mais ódio, mais os nossos pensamentos se conectam com isso. Porque a gente fala, nossa, viu na Ucrânia, viu Israel, viu não sei o quê, e a gente vai nesse vucu-vucu. Mas a gente precisa buscar uma posição. É fácil? Não é. Eu falo pra mim, tá, gente? Eu não tô aqui chamando atenção nem dando conselho pra ninguém, não. Eu falo isso pra mim. Porque precisamos ainda. O livro Quem é o Cristo, psicografado por José Raul Teixeira, ele diz assim: é muito comum um homem confundir o caminho da paz com estagnação. A paz no mundo para muitos é não agir. Ele diz assim, é a paz dos acomodados, inércia. Paz para outros é ter tudo, né? Ter o financeiro, se eu tiver um dinheiro, se eu tiver uma casa, se eu tiver o carro, se eu tiver o emprego, eu estou em paz. E a gente vê que pessoas que têm tudo, materialmente falando, vai para o suicídio, perde a razão de viver, a vida não tem sentido, né? Para outros, acha que estar em paz é não ter obrigação. É a paz é o irresponsável, porque não ter obrigação não existe. Quem não tem obrigação, não tem compromisso com nada, é nada. A gente tem que dizer assim. Porque como é que você programa a sua vida, planeja a sua vida, você tem alegria de planejar se você acha que não fez nada? Para outros é ter a família bem formada, filhos, tudo bonitinho, tudo organizado, os filhos todos bonzinhos, todos estudando, tudo trabalhando, todo obediente. Isso não é paz. Isso é bom, é maravilhoso. Mas eu posso ter uma família meio tumultuada, porque a gente já conhece, a gente não vai cair, não vai falar aqui nesse contexto, mas a gente sabe que encontro de família é reajuste, né? É retomada de sentimentos, de valores, é reconstrução de afetos, enfim, né? Então a gente tem uma família um pouco desajustada, a gente diz assim, tá esquisito, mas é aqui que eu estou aprendendo. É aqui que eu estou exercitando a minha paciência com esse pai intolerante, com essa mãe intolerante, com esse filho rebelde. Aí quem tem aquele filho rebelde, quando ele melhora, diz assim, ufa, que alegria, consegui. Aí se somos espírito, então, a gente diz assim, obrigado, Senhor, o Senhor me entregou esse filho, eu cuidei, está em suas mãos. Mas se eu cuidei também e ele não seguiu o caminho, alguma coisa ele aprendeu comigo. Se eu amei, alguma coisa aquele filho aprendeu comigo. É porque muita coisa depende dele. Eu costumo sempre dizer, né? Depois que eles se tornam adultos, que eles escolhem caminhos equivocados, ainda é preferência do espírito. Mas ele vai ter que aprender também, como eu. Às vezes a dor para uns começa mais cedo, para outros mais tarde. Feliz daquele sábio que sabiamente aproveita cedo, né, o caminho da paz, as coisas boas, fazer tudo certinho, porque para ganhar tempo nessa existência, a gente vê, hoje às vezes as pessoas criticam tanto o mundo, porque jovem está perdido, que geração boa, o pessoal da minha idade então fala muito isso, que geração boa era da minha época, que não existe mais jovem assim, que a música boa era da minha época, que tudo era da minha época. Alguém quer voltar para lá? Duvido. Não. Eu não quero. Alguém quer? Quem tem mais de 60 quer voltar? Quem tem 40 quer voltar? Ninguém quer voltar. É porque nada volta. Porque a gente já aprendeu muita coisa de lá para cá. Que se a gente tivesse ficado lá, a gente seria uma pessoa insuportável. Com a gente mesmo. O mundo está bom. O mundo está do jeito que precisa estar. Está em processo, é evolução. Crescer dói, machuca, fere, tem erro, mas é crescimento. Tem muitos jovens fazendo coisa boa. Tem jovem fazendo besteira? Tem. Na minha geração também teve. A minha geração foi de paz e amor. Quantos que se perderam na paz e amor através das drogas? A maconha chegou naquela época. Não é da agora, não.
Aí a minha geração reclama dos maconheiros, mas a maconha chegou na minha geração. Não existia. Então eu estou falando isso, gente, não é para dar lição, não. É porque a gente precisa perceber que está tudo certo. Se eu tenho que criticar o jovem, lembra que meus pais me criticavam. A minha geração era a geração dos cabeludos, imagina? Imagina os pais da mini saia. Nossa! Então, cada geração que chega, ele cria um impacto, porque a geração que está acomodada. Então, é muito importante que a gente entenda que quem tem o controle de tudo é Deus, né? As guerras estão acontecendo aí, é coisa do homem, não é de Deus. Mas cada um responde por aquilo que faz, de bom ou de ruim. Eu estou perto Estou na hora, gente? Já passou? Tá ali, né? Então, tem outros que acham que ter paz é ter saúde perfeita. Quem tem saúde perfeita? Ninguém, né? Ninguém, mas ninguém, absolutamente ninguém. A pessoa diz assim, eu sou saudável, eu não tenho nada. Mentira, tem alguma coisinha, tem. Ou não escuta direito, ou não enxerga direito, ou tem um problema no fígado, ou tem um problema no pé. Aquilo pode não impedir. Todo mundo tem. Sabe por quê? Porque tem que ter. Porque tem que ter. Senão a gente já fica esnobando o outro. Que isso é bobagem, é fraqueza sua. Eu estou aqui, nessa idade e não tenho nada. Claro que tem. Claro que tem. É porque tem uns corajosos que enfrentam. Enfrentam com o quê? Com resignação, com humor, com esperança, sabendo que nada está fora do controle de Deus, que tudo dá certo. Eu tenho uma perna, eu estou surda, o problema é meu, eu tenho que dar uma ajeitada para na próxima eu vir melhorzinho da minha audição. Eu tenho problema de visão, né? Coisa minha, coisa do passado, provavelmente. Eu não soube usar os meus olhos. Como é que foi a primeira música que falou ali? Como? Mas tem uma frase que fala do riso, das mãos, dos campos, a paz, né? A paz anda nos... Olha aí, a gente tem que buscar a paz através do sorriso. Vamos sorrir mais. A gente anda com tão sério, tanto cismar. Vamos chegar perto do outro, vamos abraçar, esquecer a nossa dor, porque a nossa dor é nossa, não é do outro. E a gente não tem direito de importunar. Como é que você está hoje? Tô indo. Me poupe. Se tá indo, vai. Que o quê? Vai. Minha filha, eu não tô bem não, mas eu vou ficar se Deus quiser. Me poupe, né? Pede a Deus, conversa com ele. Não, às vezes, aqui, Simão aqui, né? Simão Pedro aqui. Mas, eu falo isso pra mim também, que é um exercício que a gente tem que fazer. A gente chega no lar, faz aquela carinha de triste assim, pro outro ficar com peninha já chegar. Faz uma cara alegre pro outro dizer assim, que bom sentar perto de você. Eu hoje tô precisando disso. Mas não é, gente. Quem ri, quem sorri, solta energia. Vocês já viram? Geralmente uma pessoa alegre, todo mundo quer ficar perto daquela pessoa alegre. Mas o rabugento, ele reclama do rabugento. Já reparou isso? A gente não se vê no outro. A gente precisa, tem hora que a gente precisa se ver no outro, né? Um pouquinho, pra gente se tocar. Então, uma família problemática, as dores que temos, tudo isso faz parte. Faz parte. A gente tem que encontrar caminho à casa do Pai. Mas para encontrar a casa do Pai não é fácil, com tantos erros que já cometemos. Nós cometemos barbaridade. A gente está achando que é vítima? A gente quer passar uma encarnação toda... Não. A gente quer chegar na casa espírita e achar que todo mundo é santo, que vai ficar tudo maravilhoso. Não. Vamos nos arranhar, porque a gente arranha os de casa. Como é que não vai arranhar os irmãos aqui? Mas vamos arranhar e depois beijar. Olha, eu te arranhei, mas me perdoa, eu estava errado. É assim.
Não é disfarçar, não. Sabe como é que é? Vir chegando, como quem não quer nada, trazer um docinho. Não é nada disso, não. A gente tem que agir como adulto. Com criança que a gente dá uma engambelada, dá uma unhada, depois dá um docinho. Não. Olha, meu irmão, me perdoa, mas eu fui errado. Eu fiz isso. Ô, minha esposa, olha, meu marido, você me perdoa, mas eu estou errado, eu estou intolerante, eu estou impaciente. Me ajuda. Eu estou triste, me ajuda a ser alegre. A gente precisa. Sabe por quê? Quando a gente chegar lá no mundo espiritual, a gente vai despertar para isso. Gente, quanto tempo eu perdi com pose, com orgulho, né? Com vitimização, com um monte de coisinhas pequenas, que é a doutrina espírita, que Jesus acena para a gente. Ele a todo momento ele nos convida. Vem, segue-me. Eu sou a luz do mundo. Seu convite, vinde a mim. Quando a gente está aborrecido, a gente encosta no outro, acaba com o outro. Encosta em Jesus, ele está dizendo, vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos. E a gente vai se levantar. Né? A gente precisa aproveitar. Porque Jesus é luz, Jesus é paz. A paz do Cristo é uma paz ativa. Como a gente já falou anteriormente, é uma paz construída. Construída no dia a dia. Eu tenho compromisso de ser vigilante comigo. Eu sou o construtor do meu amanhã, bom ou ruim. Depende de mim. Não vamos colocar culpa no outro. Ah, eu estou assim por causa da minha esposa, por causa do meu marido, por causa do meu filho. Não, eu estou assim porque eu sou assim. Ninguém me faz assim. Porque tem coisas que eu não permito, ninguém faz. Mas quando é para a gente se encostar, todos nós fazemos isso. Não é crítica a A nem a B. Começo por mim, né? Que a gente escorrega. A gente fala aqui, mas não é que a gente não faça, não, que a gente faz. Eu sou imperfeita, como não? Né? Por isso, Francisco de Assis pedia, Senhor, fazei de mim um instrumento de sua paz. Né? E a gente um dia ainda vai chegar àquela condição de Paulo. Não sou eu que vivo em Cristo, mas Cristo vive em mim. Tamanha a sua comunhão com Jesus. Nós vamos chegar a um momento de comunhão perfeita. Mas, por enquanto, a gente vai se arranhando. A gente vai ralando o joelho, vai ralando o pé, vai ralando, mas a gente vai chegando. É ralando que o coco fica bom. Né? E a gente vai, que o doce fica bom. É assim. Sem dor, fica mais difícil. Se tudo estiver maravilhoso, a gente até esquece de Deus. Quer ver a gente lembrar de Deus? É na dor profunda. Se tiver maravilhoso, a gente, oba, que bom, obrigado, meu Deus. E a gente vai embora. Obrigado, Senhor, e a gente vai. Não, eu sinto. Ai, Senhor, obrigado por isso, que eu aprenda. A gente quer uma conquista, eu quero muito uma casa boa. Olha, Senhor, obrigado porque eu consegui essa casa. Que eu aprenda a acolher os meus amigos nessa casa que o Senhor me deu. A gente fala isso? Não, eu já vou deixar para o meu filho aqui, essa casa vale X. A gente vai assim. A gente deve fazer isso? Deve. Mas a casa serve para quê? Aí que outro dia algumas pessoas me chamaram de doida, mas eu não sou não, tá, gente? Sou certinha. Porque eu estava chegando em casa, já eram umas 11 horas mais ou menos, e eu moro num bairro muito tranquilo, né? Mas assim, perto da minha casa tem uma praça de quadro de esporte e tem uma amendoeira com os banquinhos e a luz fica numa penumbra embaixo daquela amendoeira. E um almoço, quando eu paro o carro no portão, desci para abrir o portão, que meu portão não é eletrônico, né? Tem que abrir, puxa. Nem fecha, encostado mesmo, leva a noite assim. Mas enfim, quando eu desço para poder abrir o portão para entrar com o carro, aquela criatura chega e me aborda. A senhora podia me dar, já era mais de 11h30. A senhora, será que a senhora tinha uma cobertinha para me dar? Eu estou com tanto frio, uma mulher magrinha. Olhei com barriguinha grávida, pouco tempo. Aí eu falei assim, mas você está onde? Não, eu vou dormir ali naquela pracinha ali. Aí eu olhei para ela, eu falei assim, aquela pracinha ali, minha filha, para você dormir, por que você está? Aí me contou a história e tal, senão vai demorar muito a história. Enfim. Ela não era de rua. Segundo ela, eu acho que não era mesmo não. Tive essa impressão muito forte. Aí eu falei assim, não, eu vou te dar a cobertinha, os colchonetes, você dorme pelo menos aqui na minha varanda, né? Não vai dormir na rua, eu dormo na varanda da minha casa.
Aí eu peguei 2 colchonetes, botei o edredom em cima de um colchonete, botei o travesseiro, botei outro edredom. Perguntei se ela queria alguma coisa, ela só quis água. Aí eu fiquei conversando ali com ela, mostrou o documento, falou assim, eu tô grávida, eu tive filhos gêmeos e meu marido tomou de mim, papapá, tô grávida de outra pessoa e tal, enfim, contou aquela história. Mariana, o nome dela, eu acho que ela tinha 28 anos. Eu vim. Falei assim, então tá, Mariana. Você dorme então aqui. Aí botei na varanda, ela dormir. Sentei na sala, quem que disse que eu dormia? Eu falei, sim, eu durmo sozinha nessa casa. Eu durmo no quarto mais seguro porque é minha casa. O portão é baixinho, não fecha, o portão não fecha. As minhas janelas são inseguras, é casa baixinha, eu moro sozinha, quintal na frente é grande. Eu falei assim, eu durmo no quarto que a porta é de pura madeira, aquelas casas antigas. Madeira. Por quê? Porque é mais seguro. O outro quarto, a porta sanfonada. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, eu durmo dentro de uma casa fechadinha, com porta, essa criatura tá na minha varanda. Aí fiquei, eu rolava pra lá, rolava pra cá, não conseguia dormir. Eu falei assim, meu Deus do céu. Olha, mas é uma coisa, gente, eu acho que vocês nunca sentiram isso. E assim, a minha varanda é colada com a sala. E a janela tem umas frestazinhas assim, ó. Eu olhava e eu via elazinha dormindo, na mesma posição que ela deitou. Aí eu falei, Senhor, o que fazer, meu Senhor? Abri a porta. Mariana, tá tudo bem? Mariana, vou falar uma coisa com você. Você quer dormir aqui dentro? A senhora faz isso comigo? Eu falei assim, claro, minha filha, que eu faço. Só vou te dizer uma coisa. Aí eu tive que ter um argumento, porque eu acho que eu estava conversando com Deus, mas falando para Mariana. Eu falei, Mariana, é o seguinte, o mesmo Deus que abençoa você, me abençoa. O mesmo Deus que guarda você, que ama você, me ama. Se você fizer alguma maldade comigo, esse mesmo Deus vai continuar me amando e não vai te amar, Mariana. Eu fiz igual a evangelização de criança. Eu tinha que falar alguma coisa para ela. Eu falei, sabe, eu voltei à evangelização, falei, ela estava prestando atenção com o olho arregalado, acho que ela não estava acreditando, acho que essa mulher é louca, né? Falei, olha, só tem isso. Se você fizer, ele vai te continuar me amando, mas você ele não vai amar, não. Ai, a senhora, entra. Botei Mariana para entrar. A Mariana entrou, aí deixei dormir na sala, né? Eu também, eu falei assim, né? Mas aí eu já fiquei confortável. Aí eu saí do meu quarto, que era o segundo, fiquei no quarto perto da sala, também não dormi. Mas também não dormi. Fiquei conversando com Deus, eu falei, meu Deus, eu devo ter feito uma doideira, mas se eu sou doido, o Senhor me guarda, o Senhor me conhece. Agora, o Senhor guarda a Mariana também, que se ela for doida, Senhor. O Senhor me conhece, o Senhor conhece ela. O Senhor toma conta de nós duas. E eu falei assim, eu não, tem faca na cozinha, minha casa é aquela casa antiga, com aquele corredorzão, copa, banheiro, os quartos aqui do lado, enfim, falei faca de ponta, garfo, tesoura, eu sei lá, a gente não pode facilitar, né? Falei assim, não, mas eu tô feliz sentada na minha cama, porque não estava feliz na sala e ela lá fora. Olha, fiquei. Deu 4, deu 5, deu 6. Quando deu 15 para as 7, eu saí. Toda hora eu ia lá, ela estava dormindo na mesma posição. Acho que ela deve ter andado muito. 15 para as 7, Mariana estava lá. Eu voltei para a cama. Eu cochilei sentada. 7 horas, eu abri o olho, pulei. Mariana tinha vazado, como diz o povo. Dobrou a cobertinha, enrolou os colchonetes, dobrou a cobertinha, saiu num silêncio absoluto, o quarto pertinho da porta. Eu falei, Senhor, nem quis o café, nem nada. Não, eu achei ótimo também, porque ela não conhecia a minha casa. Porque assim, também a gente tem que ter o bom senso, né? Botar uma pessoa estranha para a pessoa ficar transitando, eu não sei. Mas ela só queria aquilo também. Eu não sei também se for dos espíritos que amarraram ela lá e disse, não, para lá você não passa, né? Não sei, né? Mas aí eu conto essa história. Então, olha só, é um teste. Nunca mais, mas eu vou achar a Mariana. Eu vou achar a Mariana. Eu vou achar a Mariana, que eu estou preocupada com aquela barriguinha dela. Ela está com 4 meses de gravidez. E o pai já sumiu, né?
Ela tem um casal de gêmeos, mostrou a foto, e eu acreditei, não sei por que eu acreditei. Olha, quando eu sou desconfiada dessa, mas eu acreditei nela. Eu oro para Mariana todos os dias. Eu acho que a Mariana ainda vai vir na minha porta ainda para ganhar neném na minha casa. Tô achando isso. Mas enfim. Então, são essas histórias, né, gente? Que a gente... Então, mas eu nem sei por que eu fui falar nisso, né? Mas aí a gente vai fechando aqui, né? Nessa paz do Cristo ativa, construída. E a gente pergunta, que paz estamos buscando? Né? Com certeza que estamos buscando a paz do Cristo. Como está a nossa paz? Né? Bem, estamos bem. Com consciência de que se não estiver melhor, é porque não merecemos. Se não merecemos, a gente sossega o facho e vamos orar e pedir a Deus para nos dar serenidade e paz para conviver conosco mesmo, porque o nosso maior inimigo somos nós. Né? A gente sabe disso, mas a gente sabe que a gente pode virar o jogo, né? De uma encarnação para outra, buscando Cristo, buscando a paz, buscando ser melhor, buscando o outro, que a gente não vive sem o outro. A vida é assim, somos ser social. Se fôssemos para viver sozinho, Jesus já dá um exemplo lá, reuniu os 12 apóstolos, todos 12 diferentes, com índoles diferentes, um negou, outro traiu, outro abandonou, ele sabia que ia fazer isso, nós nem sabemos, já julgamos. Jesus sabia, não julgou, acolheu, para mostrar para a gente que amar ainda é o único caminho da paz, só o amor e a paz. A paz do Cristo é inconfundível, diz esse livro, Quem é o Cristo, né? Ele diz assim, não são palavras minhas. A paz do Cristo é inconfundível. É aquela que nos permite enfrentar os problemas de toda a ordem sem proposta de fuga. Não vamos fugir, vamos enfrentar porque a gente vai ser mais forte. Jesus se apresenta a todos aqueles que não têm paz, dizendo: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Que Deus possa nos abençoar nesta noite, nos envolva, nos abrace, e que sejamos paz onde estivermos. Obrigada, meu Deus.